A reflexão de hoje está em Lucas 19, do 1 ao 9, que conta a história de Zaqueu, o publicano, que diz assim a palavra do Senhor hoje para a minha vida e para a tua vida. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando de cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo em todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa história de Zaqueu é uma história bem conhecida, tem até louvor que fala, como Zaqueu. Então, Zaqueu, ele foi um homem que cobrava impostos, ele foi um homem publicano, a sua função naquele tempo era cobrar impostos, só que ele cobrava impostos mais do que devido. E devido essa quantia a mais que ele cobrava do povo, foi aonde ele enriqueceu, foi aonde ele ficou rico. Então, tendo o entendimento, irmãos, já Zaqueu era como se fosse um ladrão, porque ele estava usurpando as pessoas, cobrando um valor a mais do que era para ser cobrado. Então Zaqueu, eu creio que Zaqueu ele ouviu falar de Jesus, quando Jesus começou ali a andar, ali pelas redondezas, porque se Zaqueu era cobrador de impostos, com certeza ele ia em casa para cobrar os impostos das pessoas. E com isso ele ficou sabendo quem era Jesus. Jesus curou fulano, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus multiplicou os peixes, Jesus multiplicou os pães, Jesus curou o endemoniado. Então essa fama de Jesus, ela correu. Então Zaqueu, quando ele viu a multidão, que ele sabia que Jesus estava ali, ele teve uma curiosidade de saber quem era Jesus. E aí ele faz o que? Ele corre e se adianta, e sobe numa árvore para ver Jesus. Então ele teve essa curiosidade. E aí o Senhor fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, ele não deixou as dificuldades, que uma dificuldade para ele ou duas, que impedia dele ver quem era Jesus. Uma era a multidão, que impediu dele enxergar porque ele era de pequena estatura, e a outra porque ele era pequeno. Então, Zaqueu, ele teve essas duas dificuldades que impediam ele de ver Jesus, mas ele teve um desejo, ele teve uma curiosidade de conhecer o Senhor. E isso ele teve a atitude de correr, de se adiantar para poder subir na árvore e ver Jesus. E devido à sua atitude, dessas duas atitudes que Zaqueu teve, para ver Jesus, para saber quem era Jesus, para conhecer Jesus, Jesus entrou na sua casa, e repousou na casa de Zaqueu, e falou que naquela casa houve salvação. Por quê? Porque houve arrependimento, porque depois que Zaqueu se encontrou com o Senhor, ele se arrependeu, e como ele fala aqui: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo, restituo quadruplicadamente, 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha roubado. Porque naquele momento que ele se encontrou com o Senhor, houve arrependimento, e o Senhor perdoou e salvou a sua vida e a sua casa. Então, onde há arrependimento, há salvação. Onde há arrependimento, há libertação. Então o Senhor, neste dia, Ele fala comigo e com você, que nós venhamos ter a atitude de ver Jesus, de conhecer Jesus, para que nós venhamos
ter o toque do Espírito Santo e para que o Espírito Santo venha nos convencer que nós somos falhos e pecadores e que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração, que nós venhamos buscar o Senhor cada vez mais, que nós venhamos tomar atitudes diante de Deus, seja qual for a atitude que você tem que fazer, se é correr como Zaqueu e subir numa árvore, corra, suba, mas faça para você ver realmente quem é o Senhor, para que o Senhor possa se revelar para você e que você venha se arrepender, que nós venhamos nos arrepender e nós venhamos pedir perdão pelo pecado e a falha que nós cometemos, para que venha haver salvação na nossa vida e na nossa casa. Que essa palavra fique contigo e comigo neste dia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.